Vamos falar aqui do Jair Bolsonaro e da sua defesa, não é? O advogado do Jair Bolsonaro está aí dizendo coisas estranhas. Nós já vamos tratar do assunto. Agora, quando eu digo coisas estranhas é porque a hora vai para cá, a hora vai para lá, né? Dr. César Bittencourt, a gente não entendeu direito. Agora, o que é fundamental é a reação de Bolsonaro. Aí sim. Eu começo essa intervenção por aqui. Porque ele concedeu uma entrevista, e como você sabe, Vale Bene, é um homem humilde, tomando um pingado, um pão com manteiga. Eu sempre gosto quando o político dá essas provas de humildade, né? Vende Rolex, vende Patek Philippe, vende não sei o quê. 17 milhões no Pix, mais não sei quantos milhões, 11 milhões movimentados pela turma da ajudância de ordens. Mas, ô Larissa, serei uma pessoa humilde, vou comer um pão com manteiga para fingir que sou igualzinho aos pobres. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho mais legítimo, muitas vezes, o político que, se quiser, pede caviar e come caviar, que se ele não roubou, ele pode, do que o sujeito que resolve afetar a humildade. Né? Eu já contei, eu tenho uma origem muito pobre. Você foi pobre uma vez, você é pobre sempre, não tem jeito, está lá na sua história. Eu não sou pobre hoje, mas fui. E, portanto, está na minha história, Larissa. Sim. E aí eu falo a gente. E a gente não gosta disso. Não tenta macaquear, não tenta parecer com a gente, não é. Não é. Não finge. Não finge, é feio. Viu? Mas aí, comendo seu pãozinho com manteiga, ele disse o seguinte, que o Mauro Cid tem autonomia. Aí ele diz assim, eu li a matéria, mas não tem nada de concreto contra mim. O tempo vai esclarecer tudo isso aí. Mauro Cid tem autonomia. Vem cá. As joias eram de Bolsonaro, estavam com Bolsonaro, porque não eram, era do Brasil. As joias estavam com Bolsonaro, não é? E o Mauro Cid, ajudante de ordens, Vale Bene, falou assim, me dá esse troço aí que eu vou vender. Foi isso? Vendi. Toma aqui a grana, Bolsonaro. Poxa vida, você vendeu as joias, não era para vender, nem era nosso isso daí. Foi assim? Foi assim que aconteceu? Então, é a versão, inclusive, que parte do princípio de que o outro é absolutamente idiota. Agora eu sei, nós estamos vivendo uma fase aí da política brasileira, com essa coisa do fanatismo político, tá? Então tem gente que vai acreditar. Então, Vale Bene, quer saber? Não acredita. Porque é ridículo. Porque o sujeito também ele sabe na casa dele como funcionam as coisas. Hein? Até na casa dele ele sabe como funciona. Alguém vende um troço lá sem que ele saiba, sem que tenha tido notícia. Não é assim. Obviamente não é assim. E nesse caso, o Bolsonaro considerava que as joias eram suas. Como é que o outro vai vender? Que autonomia é essa? E é justamente aí que a defesa do Mauro Cid está dizendo, para Veja disse, não, foi o Bolsonaro que ordenou, aí deu uma entrevista à Globo News, disse ali um troço muito perigoso, mas depois já houve uma ajeitada. Nós vamos falar de tudo isso. Agora, o fundamental, o que eu quero chamar a atenção, é que esse Bolsonaro, o Geisel o definiu como um mau militar, vocês lembram disso? E ele foi mesmo um mau militar. Ele foi um péssimo militar. Ele foi um militar pavoroso.
os superiores dele. O superior dele acusou ali, esse sujeito tem ambição demais. Em última instância era assim, ambição demais e inteligência de menos. O superior dele recomenda que alguém dê uma ocupação para ele não pode ficar desocupado. Sabe aquela coisa? Cabeça vazia, morada do capeta? Ambição de ficar rico. Falta de pensamento lógico. Foi investigado, teve um inquérito no Exército, o IPM no Exército, porque teve ali, ele chegou a planejar com um colega explodir bombas em dependências do Exército para reivindicar salário. Desenhou um croquis para explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Ele foi absolvido. Foi absolvido num arranjo ali, tá claro, do Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, que dizia o seguinte, Valio Bene, não temos esse tipo no Exército. Como se fosse feio ter esse tipo. Não, era feio mesmo. Foi absolvido, mas teve que cair fora. E aí inicia a carreira política. Então, bom militar? Não, nunca foi. E foi justamente quando os generais decidiram bater continência por um capitão que era um arruaceiro quando estava no Exército, que a gente tem agora as Forças Armadas envolvidas nessa lambança aí. Mas o que eu acho espetacular, porque inclusive contraria o espírito mais profundo dos militares, o Valio Bene, um general, não, o Bolsonaro não é general, mas ele era o comandante das Forças Armadas, né? A Constituição lhe dá essa função. Tem ali os seus subordinados militares, ele está entregando o cara às cobras. O Mauro Cid, se for condenado pelos crimes nos quais está envolvido, ele pega uns 10 anos de cadeia. O seu advogado está tentando, por intermédio dessa estranha confissão, de que a gente vai falar daqui a pouco, está tentando ver se livra a barra dele, se ameniza isso na hora da dosimetria da pena. E ele está dizendo, eu não tenho nada com isso. Fim de conversa, não é problema meu. Ele tinha autonomia. Dá a entrevista e diz, você viu que não tem nada comigo. Como não tem? O dinheiro foi entregue para o Jair Bolsonaro. Então tem sim. E aí vem com a conversa, mas é que a legislação permitia que ficasse com relógio. Não. Tem a portaria lá de 2018, na qual se ancora que joias e esse tipo de coisa seriam objetos personalíssimos, mas tinha decisão desde 2016 do TCU. Podia ficar com boné, chaveiro, diploma, bens? Não, porque a presidência da República não é fonte de enriquecimento por meio de objetos recebidos de autoridades estrangeiras. E mais, toda operação feita no sigilo, justamente para não deixar rastro, como Mauro Cid admite numa das mensagens, porque sabe que é ilegal. E aí, eu me lembro lá do navio que afundou e o comandante saiu correndo, e aí alguém disse para ele, vá da bordo, Cássio. Volte pro navio. Volte para lá. Caramba. Não é bem caramba. Não é? Ele corre. Num ato de absoluta, de extrema, de vergonhosa covardia. Reinaldo, você quer o quê? Que ele seja preso agora e diga, não, fui eu mesmo? Bom, querido, é o que vai acontecer com o Mauro Cid. E é por isso que o Mauro Cid tem que pensar bem no que ele vai fazer. Porque mesmo isso que está sendo chamado de confissão, aquilo que está sendo confessado, a Polícia Federal já sabia. Essa confissão não ajuda em nada. A questão é saber se tem mais coisa. Agora, esse troço, dizer não é comigo, não tenho nada com isso, ele que fez, você que é fiel a Bolsonaro já deveria saber, aliás, Mauro Cid, por que você não se lembra de Gustavo Bebiano, hein?
Que morreu lá sozinho, amargurado. Chutado do governo no segundo mês de governo. Depois de ter sido dos comandantes da campanha. Por que não se lembra dos 9 generais que ele demitiu com desonra? Você já viu o Bolsonaro segurar a mão de alguém? Eu nunca vi. É só livrar a própria cara. E isso é o contrário, Valio Bene, o exato contrário do bom espírito militar, que não larga ninguém para trás. Mas, quando se tem senso de honra, o comandante assume a responsabilidade. Não é? E muita coisa tem de ser investigada aí. Essas joias mesmo que foram dadas, todas. Tem algum ato do Bolsonaro relacionado a essas joias e a esses governos que o presentearam? Ou presentearam? Ali, essa traficância com joia? Se tem, não é só peculato, não. Aí tem corrupção passiva também. Agora, eu estou me focando aqui nesse seu comportamento absoluta e asquerosamente covarde. E agora eu falo com os senhores uniformizados. Vocês estão vendo em que buraco alguns colegas de vocês meteram as Forças Armadas? Com que tipo de gente forças regulares do Estado se meteram? Vocês percebem que quando Exército, Marinha, Aeronáutica se metem com política, perde a política e perdem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica? Porque são atividades absolutamente incompatíveis. A menos que aquele que queira fazer política se desligue absolutamente da força. Mas, ao contrário, Jair Bolsonaro fez questão de afetar a intimidade, de levar militares, inclusive da ativa, para o governo. E agora, quando tem um tenente-coronel que fez tudo para ele, tudo, entregou tudo com a devida vênia até a honra. Filho de um general que era ali conceituado, que é conceituado, da reserva, ele entrega o cara às cobras. E não que eu esteja dizendo que Mauro Cid não soubesse o que está fazendo, hein? O que estava fazendo. Não é? Eu já vou falar disso. E por quê? Nós vamos falar de confissão e de delação aqui. O Mauro Cid espera se livrar da cadeia, dizendo só obedeci, ele sabe que não vai acontecer. Né? Agora, que fique registrado a impressionante covardia de Bolsonaro, inclusive com os seus. Não é mesmo? E isso nele é uma tradição. Ele joga aliados à boca dos leões sem pestanejar para livrar-se, né? Para livrar o próprio, como é que eu vou falar, Valio Bene? Para livrar-se a si mesmo. Não me apareceu um sinônimo, a altura ou a baixura. Não é? Vamos lá aplaudi-lo. Vamos lá tentar salvar a onda dele. Se aparecer um outro maluco querendo envolver as Forças Armadas, caiam de novo. Não é? Façam lá como o comando da PM do Distrito Federal. Vamos lá!